Boa tarde, meu nome é Daniel Angrimani, eu sou professor da Universidade São Judas Tadeu, das disciplinas de Biotecnologia da Reprodução, Obstetrícia, Embriologia Veterinária e Genética Molecular. Hoje eu vou gravar esse vídeo para o GET sobre distocia e a nossa conduta que a gente faz terapêutica perante uma distocia. Então assim, a gestação de cachorro e de gato dura em torno de 60 dias. Depois de 60 dias, mais ou menos, a cachorra e a gata vai iniciar um momento de parição. O intervalo que a gente espera entre um filhote e outro nascer seria de mais ou menos 2 a 4 horas. Se você tiver um tempo adicional a 4 horas, está acontecendo algum problema durante esse parto. E daí a gente tem que investigar o que seria esse problema. Então assim, uma das causas de problemas que a gente pode observar é justamente a distocia. Então o que significa distocia? Distocia significa um parto complicado. Enquanto eutossia significa um parto natural, sem nenhum problema. Então vamos supor que você esteja tendo uma cadela ou uma gata, ela está mais de 4 horas parindo e você tem que prestar alguma assessoria para ela, você tem que prestar algo para ela. Então você vai observar se ela está tendo distocia. Aí o que você vai ter que encontrar nessa distocia? A causa do problema, diagnosticar a distocia e daí você vai ter uma conduta terapêutica. Tanto tentando preconizar a mãe quanto o filhote, na melhor das hipóteses. Então assim, durante o parto a gente tem vários tipos de corrimento na cadela, Então, por exemplo, se você estiver observando um corrimento claro, um corrimento em grande quantidade, mais claro, que vem em grande volume, geralmente esse corrimento acontece por causa do rompimento dos anexos placentários, no caso o âmino e o alantoide. Nesse caso, se você conseguir observar, ou se o tutor descrever para você que ele observou uma eliminação de conteúdo em grande quantidade, claro, você vai ter mais ou menos 2 a 4 horas para estar esperando um filhote vir, pelo canal do parto. Por outro lado, se estiver observando um corrimento verde ou enegrecido, isso já é um sinal de descolamento de placenta, Então a placenta está descolada, ou seja, esse filhote está vindo no canal do parto e ele pode ter algum problema, algum problema durante a aparição. Então se você estiver vendo um corrimento verde e enegrecido, você tem uma conduta mais rápida, de mais ou menos 1 a 2 horas. Só que assim, tem um detalhe. Se você estiver observando isso entre o primeiro e o segundo filhote, entre o segundo e o terceiro, a partir do primeiro filhote, pode ser normal, porque você vai ter esse corrimento verde enegrecido e se preocupar com isso apenas antes do primeiro filhote, Porque o que está acontecendo? Entre o primeiro e o segundo, ou o segundo e o terceiro, já teve o descolamento da placenta. Ou seja, se você vê o corrimento verde enegrecido, isso é normal, Ou seja, se for antes do primeiro ou antes de qualquer um filhote nascer, daí você fica preocupado que pode ser alguma coisa mais séria. Se você estiver observando um corrimento sanguíneo, sanguinolento, daí você também fica bem preocupado, porque isso pode estar significando uma ruptura uterina, uma torção uterina, ou alguma lesão ali na vagina. Então isso também vai precisar que você avalie. Então assim, só observando o corrimento, você consegue ter uma noção de tempo e de como é que está o parto dessa cadela. Bom, o que eu vou falar agora são 2 possibilidades durante um parto, principalmente em casos de distocia. Então, às vezes a mãe está apresentando uma contração uterina e abdominal de uma maneira intensa, então ela está contraindo tanto o abdômen quanto o útero. Nesse caso, a mãe está fazendo isso de uma maneira frequente e nenhum filhote está nascendo já faz mais de 30 minutos. O que pode estar acontecendo? O que é uma causa desse tipo de fato? Quando uma mãe está tendo contração uterina e abdominal e você não está vendo nenhum filhote ali já faz 30 minutos. Ela está tentando contrair. Geralmente, um caso desse é relacionado com obstrução. Então a gente tem um filhote que está retido no canal do parto. Como é que você vai resolver esse problema? Você vai colocar uma luva estéreo, você vai lubrificar a sua luva e você vai fazer um toque vaginal. Você vai tentar observar onde está esse feto e como é que está a posição desse feto. Então, nisso você vai ter que avaliar a estática do feto e talvez corrigir a estática desse feto usando manobras obstétricas. Em pequenos animais a gente nunca usa fórceps, a gente nunca usa uma pinça para puxar o filhote, nem nada disso, que a gente pode arrancar algum pedaço do filhote, Uma coisa bem dramática mesmo. Se você tentar corrigir o filhote e você não conseguir corrigir ele, você não conseguir ter sucesso na correção desse filhote, daí o ideal você iria para uma cesariana, Esse seria o próximo passo, certo? Então assim, contração uterina, abdominal intensa e nenhum filhote surgindo no canal do parto há mais de 30 minutos, a gente se preocupa, coloca a nossa luva estéreo, lubrifica bem sua mão, você vai palpar o canal do parto, tentar localizar esse feto e tentar corrigir a posição dele. Caso você não consiga corrigir, e o feto está lá no canal do parto, você vai fazer uma cesariana. Essa seria a conduta correta nesse caso. E se você estiver perante uma cadela
que não tem mais contração uterina, né? Ela ainda tem filhote lá no útero, mas ela tá com uma contração uterina fraca, intermitente. E assim, o último filhote já foi expulso há mais de 2, 3 horas. O que pode estar acontecendo, né? Então, na verdade, aqui a gente tem um caso diferente. Nesse caso, geralmente você está olhando, né, uma cadela, você está avaliando uma cadela que está com uma inércia uterina primária ou uma inércia uterina secundária, que seria o quê? Né, o útero ele simplesmente para de contrair e para de expulsar os filhotes. Isso pode ser causado por o quê? Por exemplo, uma baixa concentração de cálcio sanguíneo, né? O cálcio, para vocês que estão tendo fisiologia, né? Ele é essencial para fazer a contração muscular, né? Então ele é essencial para fazer a contração uterina também. Então uma baixa concentração de cálcio acaba afetando, né, no momento do parto. E algumas vezes a cadela primípara, que é a cadela que está no primeiro parto, né, e a gata também primípara, ela acaba tendo algumas vezes um caso de inércia. Então assim, se você sabe que é primípara, você sabe que você pode estar perante a um caso de inércia uterina. Então o que você pode fazer, né? A primeira conduta que a gente tem é fazer o animal se movimentar. Você fazer a cadela se movimentar, andar, ou a gata se movimentar, isso acaba estimulando, né, o útero contrair. Bom, o que mais você pode fazer? Você pode colocar a luva, estéreo, lubrificar bem sua luva e introduzir, né, o seu dedo na vagina do animal, né, da cadela ou da gata. Você pode fazer uma contração, né, você vai apertar a região dorsal da vagina, certo? O teto da vagina. Isso vai fazer com que aconteça o quê? O que a gente chama de reflexo de Ferguson. Então ela vai ter uma liberação de um hormônio chamado ocitocina, isso vai fazer com que o útero dela contraia novamente. Você pode tentar estimular a contração dessa maneira. Bom, você tentou fazer isso e não deu certo. O que você faz antes de ir para a cesárea? Você pode fazer, né, na verdade, uma indução medicamentosa do parto. Então você pode usar hormônios para tentar fazer com que a cadela vá parir, né, nesse momento que ela está passando por essa inércia uterina. Então assim, se ela está com cálcio baixo, você vai dosar cálcio antes, né? Então se ela tiver com os níveis de cálcio muito baixo, você vai suplementar com cálcio a 10%. Então isso que você vai fazer de uma maneira intravenosa. O que mais que você pode fazer? Você pode associar com o cálcio a ocitocina, certo? Então, enquanto o cálcio ele vai fazer uma força de contração, a ocitocina acaba estimulando a contração. Então, enquanto um estimula a contração, o outro dá força para a contração. E isso acaba ajudando a eliminar os filhotes. O que mais que você vai fazer? Você vai avaliar o animal e ver se ele está com hipoglicemia. Então, assim, para ter uma contração, né, uterina, muscular, ele vai precisar de energia. Então, se ele estiver hipoglicêmica, esse animal, né, essa cadela ou essa gata, você vai repor a glicose. Então, você também vai avaliar se ela está com hipoglicemia. Então, a gente tem um protocolo que a gente acaba associando cálcio, ocitocina e glicose. Né? Então, a gente faz uma sessão de cálcio, ocitocina e glicose e a gente vê se esse animal responde. Tem 30 minutos para responder esse animal. Caso ele não responda em 30 minutos, você pode repetir esse protocolo novamente. E caso passe mais 30 minutos e ele não responda, daí a conduta é você ir para a cesariana. Então, é basicamente isso que a gente faz durante a ocitocia, né? Primeiro a gente avalia a causa, a gente avalia o tipo de corrimento que o animal está tendo e a gente avalia se a contração está intermitente e não está tendo sucesso ou se a contração está muito fraca. Se a contração está ocorrendo, mas não está tendo sucesso, geralmente é obstrução. Se for o contrário, que a contração está fraca, né, e a gente não está tendo filhote, às vezes ela pode estar no caso de inércia uterina. Beleza, gente? Obrigado, hein?